Falar de um assunto muito importante, né, dentro da nossa área da mecânica, principalmente quando a gente vai fazer, né, montagem de equipamentos, né, montagem de sistemas e conjuntos mecânicos, certo? Então, o tema da aula de hoje vai ser justamente sobre a parte, né, da dilatação dos sólidos, né? Então, a gente sabe que que os sólidos, né, ou todo tipo de matéria, né, que é matéria existente aí nas três formas, né, no estado gasoso, líquido e sólido, eles sofrem um processo, né, de aumento de temperatura, certo? Então, a gente tem ali, né, em várias situações cotidianas, o efeito da dilatação e da contração que ocorrem, né, nos materiais devido às variações na temperatura, certo? Então, a gente sabe, né, que a temperatura ali, ela é uma medida, né, da agitação média das moléculas, né, que compõem a substância, certo? E quando essa temperatura ela sobe ou quando ela baixa, né, a gente tem uma expansão e contração dos materiais, certo? Então, nessa primeira imagem aqui, né, a gente tem um certo espaçamento entre os trilhos, né, de uma ferrovia, justamente para quê? Para conseguir compensar esse efeito da dilatação, né? Então, a gente sabe, né, que dependendo da estação do ano ou dependendo da situação de operação desses trilhos, ele vai sofrer ali uma certa variação de temperatura, certo? E essa variação de temperatura vai gerar, né, uma dilatação nesse material, ou seja, ele vai trabalhar, né, que a gente fala, ou ele vai aumentar o seu comprimento e vai diminuir o seu comprimento, certo? Outro exemplo, né, que a gente tem é esse espaço, né, em pontes aqui de concreto, certo? Então a gente deixa, né, entre partes diferentes do concreto uma junta de dilatação para justamente permitir, né, essa trabalhabilidade do material, ou seja, para permitir uma dilatação desses materiais, certo? E esses espaços eles vão ficando maiores, né? Quando a temperatura está baixa, ou seja, como a temperatura baixa, né, o material contrai, eu aumento esse espaço nesse vão de dilatação. Se a temperatura, né, aumenta, eu vou ter ali uma diminuição, né, desse espaço desse vão, por quê? Porque os meus objetos, né, os meus espaços, meu concreto ali dilatou, certo? Então, né, vamos entender o conceito físico por trás desse processo de dilatação, certo? Então, é possível, né, a gente fazer uma relação entre temperatura e o movimento dos átomos através desse processo, né, desse fenômeno de dilatação térmica. Então, por exemplo, na estrutura, né, de um sólido formado por uma rede cristalina, os átomos desse material estão ligados, né, através de ligações químicas, certo? E esses átomos, né, essas moléculas ali, elas vibram em torno das suas posições de equilíbrio. Então, quando um sólido ele aumenta a sua temperatura, cada molécula, né, constituinte dessa rede cristalina vai vibrar com uma maior intensidade, certo? Vibrando com maior intensidade, a gente tem um aumento na amplitude dessas oscilações, o que resulta, né, em um aumento da distância média entre os átomos, certo? Então, quanto mais energia eu forneço para esse sólido, né? Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura desse sólido, mais eu aumento as vibrações dessas moléculas e maior fica a distância, né, média entre esses átomos. Por isso que a gente tem uma expansão, né, ou seja, um aumento de volume dos sólidos, né, com o aumento da temperatura, o que gera a dilatação, certo? E o contrário também é válido, né? Então, se eu diminuo
a temperatura do meu sólido, eu diminuo as amplitudes de oscilação e com isso eu tenho uma redução na distância média entre os átomos, né, fazendo com que o material contraia. Então, a maioria dos sólidos e dos líquidos, eles aumentam o volume quando aquecidos e contraem quando são resfriados, certo? Então, essa imagem aqui, ela traduz justamente, né, esse efeito, essa relação entre temperatura e entre dilatação térmica. Ou seja, a elevação da temperatura produz um aumento da energia de vibração dessas moléculas, acarretando um aumento na distância média entre os átomos desse sólido, certo? Então, a gente tem, né, um exemplo prático aqui, né, do fenômeno de dilatação térmica, certo? Então, eh, quando a gente tem, né, essa experiência aqui, ela demonstra que quando a gente aquece determinado material, a gente tem, né, uma expansão, uma dilatação volumétrica. Então, suponha que a gente tem uma esfera de ferro, certo? Que ele tenha, né, umas dimensões aqui, tais que ela consiga passar, né, com uma certa folga pelo anel de ferro, ok? Então, a gente faz um processo de aquecimento, ou seja, eu vou fornecer energia para essa esfera através da transferência de calor, né? Eu vou aquecer essa esfera. Aquecendo essa esfera, ela vai se dilatar, certo? Ela dilatando, aumentando o seu volume, ela já não passa mais por esse anel. Ou seja, quando a gente aquece essa esfera, ela expande e não passa mais por esse anel, certo? Então, aqui é realmente uma experiência, né, feita em laboratório, mostrando os passos, desse processo de dilatação. Então, e se a gente aquecer também, né, agora o anel? Então, note que na primeira imagem aqui, a nossa esfera tem uma dimensão que ela não passa, né, livremente através do anel, certo? Então a gente vai fazer, vai aquecer também esse anel, né? E ele vai se dilatar de modo que a esfera também consiga passar por ele, certo? Então, essa segunda experiência, né, essa segunda parte da experiência, prova que quando um anel se dilata, as dimensões do espaço, né, circular que ele envolve aumenta, ou seja, eu tenho um aumento em todo o volume desse anel, certo? Então, o processo de dilatação, ele pode ser muito útil, né? Então, a gente utiliza muito isso nos processos de montagem, quando a gente tem, né, uma montagem por interferência. Ou seja, se eu preciso montar um rolamento em um eixo, né, e a montagem especificada desse conjunto é uma montagem por interferência, eu posso, né, aquecer, o nosso rolamento. Com isso, a pista interna do nosso rolamento ele vai se dilatar e aí ele consegue entrar, né, dentro ali do nosso eixo, certo? Sem que eu precise utilizar uma força mecânica para fazer esse acoplamento, ou seja, sem que eu precise bater nesse rolamento, certo? Então a forma também, né, como a gente enxerga esse fenômeno de dilatação, ele pode ser benéfico ou pode ser maléfico, né? Se a gente não souber lidar com ele. Então, uma outra aplicação prática é quando a gente tem, né, lá na nossa casa um pote que está com um pote de vidro, por exemplo, e uma tampa metálica, né? E eu não consigo, destampar facilmente esse frasco. Então, o que que eu faço, né? Eu mergulho esse frasco, né, com a tampa dentro de uma água quente. Como o metal e o vidro, né, eles se dilatam de forma diferente, a nossa tampa de metal, ela vai se dilatar mais do que o vidro e, consequentemente, ela vai ficar mais frouxa, permitindo que a gente retire, né, essa tampa do frasco de vidro, certo? Então, outro exemplo, né, mostrando essa relação de dilatação diferente dos materiais, a gente tem aqui um exemplo, né, de duas lâminas, né, de cobre e de alumínio. Então, note, né, que quando eu tenho o cobre a 20 graus Celsius, ele tem um determinado comprimento. Quando eu forneço
calor, né, para essa lâmina de cobre, ele tem aqui um certo aumento, né, no seu comprimento, indicando aqui realmente o processo de expansão. Já para o alumínio, né, quando na mesma situação, né, então note que a 20 graus Celsius, ou seja, na nossa temperatura de referência, eles apresentam o mesmo comprimento. Quando eu forneço calor, né, agora para nossa lâmina de alumínio, note que ele tem, né, uma dilatação realmente maior, né? Então ele dilata em termos de comprimento mais do que o cobre. Então note que a gente tem uma situação com a mesma, né, diferença de temperatura e uma dilatação térmica diferente dependendo do nosso material. E se eu pegar, né, agora nessa experiência, unir esses dois metais, né, ou seja, fazer uma união bimetálica e fornecer calor, né, para essa junta aí bimetálica, o que que acontece? Então, como esses materiais eles se dilatam de forma diferente, quando a gente aquece, né, essa junta bimetálica, o alumínio ele vai dilatar mais do que o cobre, certo? Por isso que essa lâmina, né, ela vai se envergar, justamente por essa diferença de dilatação entre os materiais, certo? E lâminas que trabalham dessa forma, né, ou seja, lâminas bimetálicas que têm dois materiais metálicos que se dilatam de forma diferente, tem muitas aplicações, né, dentro aqui do campo da eletromecânica. Então, um exemplo clássico, né, que a gente tem é que a temperatura em alguns modelos de ferro elétrico é controlado por uma lâmina, certo? Então, a gente tem uma lâmina bimetálica formada aqui através do latão e de um material chamado de invar, certo? Então, quando, né, a temperatura chega no valor determinado para o funcionamento desse ferro elétrico, essa lâmina aqui ela vai se envergar para baixo, certo? Cessando aqui o fluxo da nossa corrente elétrica. Então, ela vai envergar para baixo, né, abrindo o circuito quando esse ferro elétrico chega na temperatura, né, que a gente quer, ou seja, a temperatura é, que foi setada, né, para esse ferro elétrico funcionar, certo? Então, no funcionamento normal, né, note que eu tenho a passagem de uma corrente elétrica, a passagem dessa corrente elétrica que vai aquecer o nosso ferro. Quando ele chega na temperatura, né, através desse botão de controle aqui que a gente quer, né, que atinja para o nosso ferro, quando chega nessa temperatura, essa lâmina aqui ela enverga para baixo, certo? Abrindo o circuito, né, e mantendo ali a temperatura no valor que a gente quer, certo? Então, esse invar aqui, ele é uma liga, né? Então, ele é uma liga metálica de ferro-níquel e ela é notável aí, né? Ela é muito conhecida por seu baixo coeficiente de expansão térmica, certo? Significando que ela se expande, né? E contrai muito pouco com as mudanças de temperatura. Então, nessa situação, como o nosso material, né, o INVAR, ele se contrai menos do que o latão, então a gente tem realmente essa curvatura, né, para baixo, abrindo os contatos aí do ferro elétrico. Então, muitos sistemas de aquecimento elétrico, nos quais é necessário a gente manter, né, um certo controle na temperatura, como estufas, fornos, a gente utiliza, né, os termostatos, que são umas lâminas, essas lâminas bimetálicas, para manter a temperatura ali mais ou menos constante. Então, a gente utiliza desse fenômeno de dilatação diferente dos materiais para realizar o controle da temperatura. Outro exemplo muito comum, né, que a gente tem no nosso dia a dia aí, da utilização prática da dilatação térmica, que é nada mais do que o nosso disjuntor, né, termomagnético. Então, esse dispositivo, ele faz a interrupção da corrente elétrica, do fornecimento, através de dois princípios, né? Um princípio térmico e o outro princípio magnético. Quando, né, a corrente do nosso circuito, ela passa aquele valor dimensionado, certo? E ela fica ali atuando por um determinado tempo, ela gera, né, um aquecimento
excessivo, né, através aqui desse contato bimetálico nosso, fazendo com que ele, né, formado por dois materiais diferentes, ele se envergue e realmente abra o contato aqui através, né, é, dessa diferença de temperatura, fazendo essa proteção térmica. Esse disjuntor, né, a segunda parte de atuação do disjuntor termomagnético é quando ele protege ali contra curto-circuito. Então, quando eu tenho, né, um valor alto de corrente passando através dessas bobinas, ela vai gerar um campo magnético aqui, atraindo, né, os contatos, do nosso disjuntor, fazendo também a abertura aqui dos contatos do disjuntor. Então, o disjuntor, né, ele é esse dispositivo que é capaz de interromper a corrente elétrica quando se ultrapassa um certo valor, né, nominal ali definido para aquele circuito, certo? Então, o funcionamento dele é através, né, de um efeito bimetal, uma proteção bimetálica feita através do efeito Joule e uma proteção magnética aqui por essas bobinas, certo? Então, ele tem um eletroímã e essa lâmina bimetálica. Tá tranquilo até agora, Wellington? Dando para entender aí? Então, vamos entender melhor esse fenômeno da dilatação, né, térmica. Então, todo o corpo quando ele dilata de uma forma volumétrica, ou seja, ele se dilata em torno do seu próprio volume, né? Então ele tem uma dilatação volumétrica. Entretanto, a gente pode estar interessado em apenas, né, dilatação em uma direção. Ou seja, por mais que o nosso corpo ele se dilate de forma volumétrica, às vezes é interessante a gente fazer uma análise, né, em determinada direção, que seria uma dilatação linear do corpo. Ou também eu posso estar interessado, né, na dilatação superficial desse corpo, né? Na dilatação ali da área da seção transversal, que seria uma dilatação superficial. Então, o modo como eu vou tratar, né, estudar essa dilatação vai depender da aplicação que eu quero estudar, certo? Então, o nosso corpo, né, quando aquecido, ele tem uma dilatação em todo o seu volume. Então, note que eu tenho um volume V0 e um volume final. Só que às vezes eu posso estar interessado em saber qual que é a dilatação dessa área apenas, né? Ou seja, quando eu forneço calor para esse cubo aqui, eu quero estudar apenas a dilatação aqui, né, dessa face. Ou seja, o quanto de área, né, foi aumentado. Ou não, eu quero saber qual que foi a dilatação apenas, né, nesse lado aqui que está sobre o eixo X. Então, eu utilizo, né, uma modelagem de dilatação linear, certo? Então, no caso dos corpos sólidos, a gente pode, né, querer calcular apenas a variação de uma das suas dimensões. Então, é o que acontece lá no nosso primeiro exemplo, na dilatação, né, do trilho do trem, e, por exemplo, nos fios, né, nos condutores elétricos ou em cabos ali de sustentação, por exemplo, em pontes, né? Quando a gente tem esses elementos tendo uma função estrutural de suportação ali das pontes. Então, embora todo o volume aumente com o aumento da temperatura, a gente pode dar, né, maior importância em determinado tipo de dilatação, ou seja, eu posso estudar, né, as dilatações lineares quando eu estou interessado no comprimento, né, no aumento do comprimento desse nosso estudo. Então a gente entra aqui, né, no conceito da dilatação linear. Então, como exemplo, né, quando a gente aquece uma barra, né, então eu estou fornecendo calor para essa barra aqui de alumínio. Então, quando a gente aquece uma barra de alumínio de 1 metro de comprimento, né, aumentando a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele vai se dilatar, né, por exemplo, aqui de 22 microns de metro, né? Ou seja, então eu tenho uma barra de 1 metro e eu vou fornecer energia suficiente, né, para elevar a temperatura dele em 1 grau Celsius. E aí eu vou notar, né, que a variação no comprimento foi, por exemplo, 22 micrometros.
O que que isso significa? Significa que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 micrômetros, certo? Por grau Celsius. Então, o coeficiente de dilatação linear, que a gente chama, né, de alfa, certo? Então, alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear. Então, esse coeficiente de dilatação linear de uma substância é a variação de comprimento unitário quando a sua temperatura varia de uma unidade, certo? Então, essa é a definição do coeficiente de dilatação linear. É o quanto eu tenho de variação de comprimento sofrido, né, por um elemento, por um sólido ali com comprimento unitário, quando eu vario, né, sua temperatura em uma unidade, certo? Então foi o caso que eu dei aqui dessa barra de alumínio, certo? E como que eu represento, né, como que eu equaciono essa relação de dilatação linear, certo? Então supõe que, né, nosso comprimento L0 e eu quero saber, né, qual que foi a variação sofrida no comprimento através do processo de dilatação térmica, ou seja, eu vou aumentar a temperatura dessa barra e eu quero saber o quanto, né, que houve de aumento de comprimento. Então, essa variação de comprimento, né, que é chamada também de comprimento final menos comprimento inicial, ele é dado pela relação entre o nosso coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento, né, unitário, vezes a diferença de temperatura, certo? Então, essa é a fórmula, né, usada para a gente saber a variação no comprimento quando o nosso corpo é aquecido, certo? Então, essa daqui é nossa dilatação linear, certo? Através dessa fórmula aqui, eu consigo também encontrar qual que é o nosso comprimento final do corpo, né? Então, se eu isolo aqui, né, o comprimento final, ou seja, eu quero saber qual que é o comprimento final, sem saber a variação, né? Eu isolo esse comprimento final na equação, passo, né, esse L0 para cá, para o segundo lado da equação, e eu vou ter L0 mais alfa L0 vezes delta T, certo? Então eu tenho aqui, ó, em comum esse fator aqui nos dois lados da nossa soma, certo? Então eu posso colocar ele em evidência. E aí eu vou ter que meu comprimento final vai ser o comprimento inicial, certo? Que multiplica 1 mais alfa vezes delta T, certo? Então, através dessa fórmula aqui, eu encontro o nosso comprimento final, certo? Tá tranquilo aí, Wellington? Dá um ok no chat aí. Agora que eu percebi que minha câmera estava desligada, desculpa aí. Tá tranquilo? Dá um joinha se tá entendendo. Então, beleza. Então, de modo análogo, né, ao nosso coeficiente de dilatação linear, a gente pode definir, né, outros dois coeficientes, um de dilatação superficial e um de dilatação volumétrica. Então, a gente define também, né, o coeficiente de dilatação superficial, né? Então, coeficiente de dilatação superficial e o nosso coeficiente volumétrico, certo? Então, a gente viu, né, que o corpo ele se expande quando aquecido de forma volumétrica em todo o seu volume. Só que dependendo do que eu quero analisar, eu posso considerar uma dilatação superficial, ou seja, da área, ou posso considerar, né, no caso que a gente estava vendo, as nossas dilatações
lineares, certo? Então, para eu estudar a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, a gente tem, né, a definição dos coeficientes de dilatação superficial, chamado de beta, e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o nosso gama, certo? E aí a gente tem uma outra característica, né, de sólidos isotrópicos, ou seja, quando eu tenho sólidos isotrópicos, que são aqueles materiais cujas propriedades físicas são as mesmas em todas as direções, né? Nesse tipo de sólido, a variação percentual no comprimento é a mesma, né? Pode ser aproximadamente igual, né, em todas as direções. Ou seja, a dilatação aqui, né? Nesse comprimento aqui no eixo X, no eixo Z, então vamos supor, se eu imaginar, né, um plano cartesiano aqui tridimensional. Então eu tenho nosso eixo Z, nosso eixo X e aqui o nosso eixo Y, certo? Então, nos sólidos isotrópicos, a variação no comprimento percentual em cada lado é aproximadamente igual, ou seja, o sólido ele se expande de forma igual em todos os lados, certo? Fazendo isso, a gente pode ter, né, uma boa aproximação, né? Eu posso fazer essa dedução com uma boa aproximação que o nosso coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes alfa. Por quê? Porque eu tenho, né, uma variação de comprimento na direção x aqui e na direção y aqui, certo? Ou seja, os dois se dilatam de forma igual. Com isso, o nosso beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele pode ser aproximado como 2 vezes alfa, certo? E eu posso ter uma aproximação que o nosso gama é 3 vezes alfa, certo? Lembre que essa aproximação ela só é permitida, né, com boa aproximação, quando eu tenho os nossos sólidos isotrópicos, né? Então, isso daqui, ó, para sólidos isotrópicos. Então, a palavra iso, né, significa igual. E esses sólidos aí, né, que independente da orientação em que o material é observado ou medido, as suas propriedades mecânicas são iguais, ou seja, como elasticidade, condutividade térmica e expansão térmica, ou seja, ela é constante nas 3 dimensões, certo? Nos sólidos isotrópicos, eu posso fazer realmente essa aproximação, ok? Então, um resumo aqui, né, do que a gente viu. Então, eu tenho, né, nossa dilatação linear, que ela varia, né, em uma dimensão, ou seja, o seu comprimento. A grandeza final, né, o comprimento final, ele é obtido somando a grandeza inicial mais a variação de grandeza, sendo que essa variação de grandeza é dada pelo comprimento inicial, pelo coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura, ok? Na dilatação superficial, eu já tenho uma variação de comprimento em 2 dimensões, né? Que é, por exemplo, nossa largura e a nossa altura, uma variação de área, certo? A grandeza final, ela é obtida, né? Através da área inicial mais a variação dessa área. E a variação da área, ela é obtida multiplicando a área inicial, o coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. Na dilatação volumétrica, eu já tenho, né, uma variação das 3 dimensões, ou seja, largura, altura e comprimento, certo? Formando o volume. E a grandeza final ela é obtida, né, somando a grandeza inicial com a variação da grandeza, ou seja, V0, né, volume inicial mais a variação de volume, sendo que essa variação de volume é obtida, né, através do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e do nosso variação de temperatura, né? Então, a variação de temperatura, né, ela é o quê? É a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, esse delta, ele indica realmente variação, né? Uma diferença. A variação de
comprimento, né? Ele é o comprimento final menos o comprimento inicial. A variação da nossa área vai ser a área inicial menos, opa, a área final menos a área inicial. E a variação de volume, né? É o volume final menos o volume inicial. Então, note, né, que essa grandeza delta, ela indica justamente essa variação, essa diferença, ok? E a gente tem aqui, né, essa relação válida aqui para os nossos sólidos isotrópicos, né? Então aqui é válido para os nossos sólidos isotrópicos, certo? Que são aqueles sólidos, né, que variam de forma igual suas propriedades, certo? Então, através dessa relação aqui, a gente tem que o beta é 2 vezes alfa, né? Então, se eu multiplico o cruzado aqui, né? Eu realmente encontro que beta é 2 alfa e multiplicando o cruzado essa parte da equação, eu tenho que o nosso gama, né? Ele é 3 vezes alfa, que foi o que a gente falou ali no slide passado, certo? Então aqui, né? Eu trouxe essa charge aqui realmente para fazer esse resumo mostrando que quando a gente aquece um material sólido, né, ele tem realmente uma expansão ali no seu volume, certo? E aqui, né, ele mostrando que a espada dele ficou maior quando ele aqueceu, né, essa espada. Então aqui dando enfoque mais nessa dilatação linear, ok? E aí, então, né, dito isso, vamos fazer um exemplo prático aqui, né, que é muito semelhante ao que vocês vão ter ali na situação de aprendizagem 2, certo? Então, um exemplo aqui, né? Quando a gente, né, de quanto se dilata, ou seja, ele está perguntando qual o valor da dilatação de um trilho de ferro de 10 metros de comprimento, ou seja, o comprimento inicial, né, do trilho é 10 metros, quando ele é aquecido de 0 graus até 30 graus, ou seja, eu tenho que minha temperatura, né, a gente representa aqui através de θ, ou pode ser o T maiúsculo, então a temperatura inicial, ela é 0 graus Celsius, até uma temperatura final de 30 graus Celsius, certo? Então, né, eu tenho aqui o nosso trilho, certo? Então, nosso trilho de ferro aqui, em que ele tem, né, um comprimento de 10 metros, certo? Para uma temperatura de 0 graus Celsius, certo? E quando ele aquece, ele vai aumentar o seu comprimento, certo? Então, note, né, que se eu passar a nossa marca de referência aqui, eu vou ter, né, esse aumento no comprimento, né, do nosso ferro. E aqui continua sendo os 10 metros, certo? Então, qual que é o valor desse aumento de comprimento aí? Qual que é a dilatação linear desse trilho de ferro, né? Você consegue fazer aí, o Wellington? Aqui para uma temperatura de 30 graus Celsius, certo? Então, primeiro passo, né? Eu vou encontrar qual que é a nossa variação de temperatura, certo? Que ela é definida como que a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, nesse caso, o nosso delta θ, ele é o quê? 30 graus Celsius, que é a temperatura final, menos 0, né, graus Celsius. Então, o nosso
delta teta, variação de temperatura, é 30 graus Celsius, certo? E aí, se a gente lembrar lá, né, a nosso delta L, então nosso delta L, deixa eu só ver se eu consigo. Então, nosso delta L, ele é o coeficiente de dilatação linear, né, o nosso alfa, vezes a nosso comprimento inicial, né, vezes o nosso delta teta, certo? A variação desse comprimento aqui, qual que é o nosso alfa? Então, ele deu aqui, ó, alfa do ferro. Ele é 0,00012, ou seja, ele é 120 microns, né? Microns por grau Celsius, certo? Vezes o nosso comprimento inicial de 10 metros, vezes a nossa variação de temperatura, que é 30 graus Celsius. Esse ΔL vai ser, então, 0,0036 metros, certo? Ou pode ser representado como 36 milímetros, certo? Ou seja, quando eu aqueço, quando a temperatura, né, vai de 0 a 30 graus Celsius, o meu comprimento aumenta 36 milímetros, ou seja, 0,036. Ele sai então com o comprimento final, que é o comprimento inicial, mais a variação de comprimento, de 10 mais 0,0036, ou seja, o comprimento final desse trilho de ferro é 10,0036 metros, certo? Então ele teve uma variação aqui de 36 milímetros quando variou 30 graus Celsius de temperatura, certo? Então, é, através, né, do conteúdo de hoje, vocês já são capazes ali de realizar a situação de aprendizagem 2, que é realmente uma aplicação, né, para entender esse fenômeno de dilatação térmica dos nossos materiais, né? Então, lembrando que os nossos encontros agora são sempre às quartas-feiras, das 21 às 22, né? Justamente para dar tempo, né, de vocês chegarem do trabalho e conseguir assistir, né, os nossos encontros aqui, certo? Então é isso, pessoal.